E Paulo repete várias vezes uma declaração que se refere ao conflito que está dentro de cada um de nós. Essa guerra não é coletiva, essa guerra é individual, essa é uma guerra pessoal. Apesar de ser o grande apóstolo Paulo, ele passou por esses momentos de grande dificuldade. Eu estive vendo algumas batalhas que aconteceram na história, e eu quero citar duas, pelo menos. Uma das batalhas foi a Batalha de Maratona. A Batalha de Maratona aconteceu entre o povo persa e o povo grego, quando os gregos estavam adentrando e querendo conquistar a Pérsia. Nesta batalha, apesar dos persas estarem muito melhor equipados e com muito mais soldados, eles perderam essa batalha. E foi uma batalha que eles perderam 6.000 guerreiros. E os gregos, que estavam em menor número, menos preparados, acabaram ganhando essa batalha e perderam apenas 200 homens guerreiros. Mas na Segunda Guerra tem uma batalha muito famosa. Aliás, várias batalhas famosas aconteceram na Segunda Guerra. Mas essa que eu quero citar agora é a Batalha de Stalingrado. Foi uma batalha que aconteceu entre a Rússia e a Alemanha. E essa batalha durou 6 meses. Foi uma batalha longa, e nesta batalha os alemães perderam 300.000 soldados. Então foi uma batalha terrível. Apesar das batalhas épicas que nos chamam a atenção, essas não são as maiores batalhas, porque existe uma batalha muito maior do que essas, e ela é uma batalha intensa em cada ser humano, em cada um de nós. O grande pregador, grande escritor Rick Warren, ele diz o seguinte: a sua mente é o seu maior patrimônio e o maior campo de batalha. Então eu gostaria de convidá-los para irmos ao texto bíblico, e eu vou ler esse texto do 14 até o 24, são 10 versos, e eu quero ler esse texto na tradução NVT, tradução que está hoje muito sendo usada, nova versão transformadora, e nos ajuda um pouquinho mais a entender esse texto. Como? Romanos 7, dos versos 14 até o 24, e diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e que me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. E o verso 24: como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem me livrará? A luta não escolhe idade, a luta não escolhe experiência,
A luta não escolhe que tipo de profissão você escolheu. Esta luta é individual e cada ser humano que vive nesta terra passa por esta luta. Não importa o tema em que temos de cristão, todos nós temos um conflito, todos nós temos essa luta. Parece haver duas forças, duas carruagens, dois carros, um puxando a gente para um lado e outro puxando a gente para o outro. E algumas vezes a nossa natureza pecaminosa parece que tem mais força e mais poder do que a nossa natureza convertida, a nossa natureza espiritual. Eu não sei o que você trava dentro de você. Eu não sei que tipo de luta você trava dentro de você. Eu não sei se suas lutas têm uma natureza emocional. Eu não sei se as suas lutas têm uma natureza sexual. Eu não sei se você luta contra o seu temperamento, forte ou fraco. Eu não sei quais são as suas lutas descritas dentro de você. Muitas vezes, elas surgem e eu e você não conseguimos controlar. Nós acabamos perdendo algumas batalhas dentro desta grande guerra, deste grande conflito que nós estamos enfrentando entre o bem e o mal. E eu não sei quantas vezes você disse para Deus que não iria cair nesse pecado novamente. E você ora com convicção, mas algum tempo depois você cai. E eu não sei quantas vezes você disse para Deus que não queria errar nisso, que você já errou muitas vezes. E quando menos você espera, você está repetindo novamente. Eu não sei quantas vezes você já passou em seu coração e disse: será que eu sou realmente um cristão? Será que com essa maneira de eu ser, com essa maneira de eu viver, será que eu realmente sou um cristão? Porque eu estou fazendo coisas que eu não desejo fazer. Eu estou fazendo coisas que eu não quero fazer. Eu não sei se você já desanimou em sua caminhada cristã alguma vez. Eu não sei se você já pensou: olha, eu acho que eu vou desistir de tudo isso, porque eu não tenho forças para lutar contra esse mal, porque eu não aguento mais viver esta vida. Queridos, todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas. Olha para dentro de si. O pecado deixa o ser humano confuso. O pecado deixa o ser humano sem saber quem ele é. Deixa o ser humano numa situação difícil. O pecado acaba fazendo aquilo que eu e você detestamos, aquilo que dá nojo, aquilo que machuca. O pecado que habita em mim, diz Paulo no verso 14, o pecado que habita em mim, isso é que acaba atrapalhando o nosso desenvolver. Esse capítulo 7 parece ser desesperador, e Paulo registrou isso porque ele sabia que não somente ele, o grande apóstolo Paulo, que teve uma visão, teve um encontro com Jesus, teve uma vida espiritual fabulosa, mas ele sabia que isso seria a luta e a guerra de todos nós. Às vezes queremos ser santos, e a nossa natureza nos puxa em que direção? Uma outra direção. A natureza toca para fora o equilíbrio que desejamos ter. Parece que aquilo que mais nós desejamos é aquilo que nós não conseguimos. Essa natureza é cruel ao nos puxar para baixo. Essa natureza carnal, essa natureza que nós herdamos com a natureza do pecado, com a natureza pecaminosa. São duas forças puxando o oposto quando nós conhecemos e entregamos a nossa vida a Cristo. Nós queremos servir a Cristo, mas a natureza parece que está tão arraigada em nós que nós acabamos seguindo outro caminho. Fazemos promessas e quebramos. Fazemos votos e quebramos. A autenticidade que queremos ao lado de Cristo é minada pela natureza carnal. Testemunhos para a igreja
Página 103, Ellen White diz: cada cristão é assediado pelas seduções do mundo, pelas solicitações da natureza carnal e por tentações diretas de Satanás. Cada ser humano sofre esta luta e sofre essa guerra. As sedições e as petições da carne, as seduções, Senhor, do mundo, ela bombardeia a nossa vida 24 horas por dia. E algumas vezes nós facilitamos ainda. Dependendo daquilo que nós vemos, dependemos daquilo que nós ouvimos, dependemos o que nós conversamos, nós facilitamos esse trabalho da natureza pecaminosa em nossa vida. Satanás faz tentações personalizadas. E ele faz tentações generalizadas também. Que por ter lutas, acabam sendo hipócritas. Mas escuta uma coisa: hipocrisia é quando você peca e você não sente nada com isso. E você acha que isso é normal. E no sábado vai para a igreja e está tudo certo. Isso é hipocrisia. Mas lutar contra o pecado não é hipocrisia. É o grande conflito que existe em nossa vida. Você tenta viver uma vida, isso é hipocrisia. Quando você tem lutas, isso quer dizer que você deseja ser um cristão. Não é que você não está conseguindo, você deseja. Por isso que existe a luta. Quando você entrega, aí a luta não existe mais. E ninguém, nem um ser humano, nem uma criança pequenininha, minha netinha tinha completando 2 anos, a outra completou 2 anos há algum tempo atrás, e de vez em quando você vê florescer ali a natureza carnal, e você vê aparecer ali de vez em quando essa luta, esta guerra. Estamos orientando nos caminhos do Senhor, mas o pecado está presente na vida delas tão pequenininha. Não importa qual tenha sido a nossa experiência, não importa quão elevada a nossa posição, nós precisamos cada dia, cada momento, vigiar e orar continuamente. Amém. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, na página 102, ela diz: temos de ser diariamente guiados pelo Espírito de Deus, ou haveremos de ser dirigidos por Satanás. Só existem 2 forças, só existem 2 poderes, só existem 2 caminhos. A luta existe, mesmo que decidamos servir a Deus, a luta existe, porque o diabo não desiste de nós facilmente. Mas nós temos orientação para mudarmos isso. Todos nós estamos neste mesmo barco, neste mesmo conflito, nesta mesma luta. Ninguém tem vantagem sobre ninguém. Por isso, cada um de nós temos que vigiar. Queridos, vigiar não é olhar para fora para ver se o inimigo está vindo. Vigiar é olhar para dentro, para o nosso coração, para ver o que está acontecendo conosco e em que Deus pode nos ajudar. Nós precisamos de vigilância. Atos dos Apóstolos, páginas 51 e 52, a serva do Senhor nos dá esse conselho, ou melhor, Deus nos dá esse conselho através da serva. O Espírito é dado como agente de regeneração. O Espírito Santo é dado como agente de cura, como agente de transformação, de mudanças, para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo, ele dá continuidade ao trabalho de Jesus. A morte de Cristo ali viabilizou a salvação de todos, mas o Espírito é o agente desta regeneração. Ele que vai nos ajudar a mudar essa natureza pecaminosa que nós carregamos e mudar a balança pendendo para a natureza espiritual. Deus sabe todas as coisas e lê o que está dentro do nosso coração e de nossa vida antes de fazermos e antes de pensarmos. Quando você se sentir fraco, sem forças,
pense que Cristo irá te sustentar em suas mãos. Cristo irá te levantar. Cristo irá te manter. Precisamos de um poder sobrenatural, de um poder muito maior do que o poder que nos assedia, para nos proteger e nos livrar. Porque senão nós vamos sucumbir, porque nós somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa, e essa natureza já nos torna pecadores naturalmente. Então, para não sermos pecadores, nós precisamos de um poder sobrenatural, de alguém que está muito acima de nós. E Paulo diz isso: desventurado homem que sou, no verso 25, quem angústia é essa? Vamos ver o verso 25, e ele diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, eu sou escravo. Então, olha, se eu não tivesse Cristo, como seria a minha vida? Quem pode me livrar? Somente Jesus. Graças a Deus, porque eu não estou sozinho nessa luta. Graças a Deus, porque eu não estou sozinho e em desvantagem nessa luta. Como ter certeza da vitória sem ser um perfeccionista? Muitas pessoas querem ser vitoriosos, mas acaba indo para o outro lado, acha que ele tem condições, se ele for perfeito, guardar toda a lei, ele vai ser salvo. Mas a salvação não é dessa maneira. A salvação é cheia de lutas, mas a salvação vem pela graça. Quem nos dá a salvação é Cristo. Quando eu aceito, aí eu começo a ter consciência desta luta, desta natureza que nós precisamos, com a graça de Deus e com o auxílio do Espírito Santo, vencer. Se você for para Romanos capítulo 8, no verso 1, nós vemos o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha dentro de você, para que você possa vencer essa luta. E ele começa dizendo: agora, não é amanhã, não é depois, nenhuma condenação há, mas você precisa do Espírito Santo, desse poder agora, hoje. O Espírito Santo livra o pecador da morte. Guardamos a lei que Cristo fez, pelo que Cristo fez e pelo que Cristo, ou melhor, pelo que o Espírito Santo faz em nós. Por isso que nós conseguimos guardar a lei. Nós não guardamos a lei por méritos nossos. Os méritos da guarda da lei são os méritos de Cristo e os méritos do Espírito Santo. Não obedecemos por nossa própria força, mas se nós não buscamos ajuda, não buscamos um aliado poderoso, nós vamos perder a guerra, nós vamos perder a batalha. O Espírito Santo em nós nos capacita a obedecer. Queridos, Deus tem muitas expectativas sobre nós, mas somente Ele pode atender essas expectativas. Eu não tenho como atender as expectativas de Deus em minha vida. O que Ele me pede, Ele me dá, para que eu possa obedecê-lo. Tudo que o diabo quer é que você desista, é que você diga: olha, não dá, estou cansado dessa batalha, estou cansado dessa luta. O que eu quero eu não consigo, o que eu não quero, isso eu consigo. Isso é o que ele quer, e ele luta, e muitas vezes ele acaba vencendo, mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele acaba perdendo. Tudo que o Espírito Santo diz para você é: não pare, não desista, estarei com você até que dia? Até o fim, até o último dia. Nós somos livres da escravidão, verso 2 do capítulo 8. Não sei quantas vezes você chora por pregar sobre libertação e não consegue se libertar. Mas o Espírito Santo nos capacita a obedecer a Ele. Ele nos dá esse poder, essa ajuda. Dos versos 5 a 8, o Espírito Santo nos santifica. No capítulo 8, o Espírito faz a obra que não conseguimos fazer por nós mesmos. Por isso que nós precisamos nos submeter ao Espírito. Por isso que nós precisamos rogar a presença do Espírito dia após dia.
Quem é o Espírito? Jesus deu um nome para esse Espírito. Quem é? Consolador. Eu vou, mas o meu Pai vai enviar o Consolador. É Ele que vai nos auxiliar, é Ele que vai nos ajudar. Quanto mais conhecemos a nossa própria natureza, nós passamos a ter mais paciência com quem erra. Nós passamos a reconhecer o pecado dos nossos amigos. Por quê? Porque a luta é a mesma. Devemos interceder por cada pessoa, por cada irmão, pela nossa família. Devemos pedir que as pessoas intercedam por nós neste grande conflito. Devemos chamar-nos pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Deus é o único capaz de sustentar nas lutas mais cruéis que nós temos na vida. E essa luta existe, e ela vai existir. Enquanto tivermos vida neste mundo, enquanto o pecado estiver presente, essa luta vai permanecer ativa. Mas Deus é capaz de habitar todos os espaços da nossa vida. Se eu escolher. Por isso os 3 conselhos que eu dei para vocês nesta manhã. Leia todos os dias a Bíblia, porque você vai ocupar espaço. Deus vai ocupar espaço na sua vida. Leia a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina, irmãos, é um tema bíblico concentrado, é uma pílula poderosa que nós tomamos todos os dias contra o pecado. E olha como tem ensinamento. São pessoas preparadíssimas que escrevem a lição da escola sabatina, que preparam a lição da escola sabatina. É um curso teológico, é uma matéria teológica a cada trimestre. Uma matéria realmente que faz a diferença na nossa vida. E eu já estou no ministério vou completar 40 anos esse ano. Tenho estudado a Bíblia constantemente, tenho lá centenas de comentários que eu tenho pesquisado e buscado, mas a lição da escola sabatina é o que mais contribui para o meu crescimento espiritual. Amém. Exatamente. A gente faz um resuminho e compartilha. Isso é muito saudável. O que movimenta essa igreja é o fogo do Senhor. O que movimenta a minha vida é o fogo do Senhor. Sozinho, eu não tenho a mínima chance. Sozinho eu não tenho condições. A mão de Deus está à disposição para nos sustentar. O verso 26 do capítulo 8, o Espírito Santo intercede por nós. Ele ora por nós, ele intercede. O Espírito Santo é dado como agente de regeneração, diz Ellen White, para tornar eficaz a salvação que foi operada pela morte de nosso Redentor. Vou repetir esse texto. O Espírito Santo é o agente de regeneração. É Ele que vai curar a natureza que está dentro de nós, que está no nosso genes, que nós nascemos com ela. A obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica. O Espírito Santo não vai tomar o lugar de Cristo na minha vida. Ele não vai se empossar de mim, não. Ele vai mostrar, olha, o seu Salvador é Cristo. E Ele vai trabalhando, Ele vai regenerando, Ele vai chamando a minha atenção para isso. Atos dos Apóstolos, novamente, diz: o Espírito está constantemente buscando atrair a nossa atenção para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosas páginas das Escrituras Sagradas. Queridos, o Espírito Santo está buscando atrair a nossa atenção. Será que nós estamos dando algum tipo de chance para Ele? Será que o Espírito Santo faz parte da minha experiência? Eu tenho consciência de que o Espírito faz parte da minha consciência? Nessa semana, parece que foi quarta-feira, a Rússia mudou novamente todos os comandantes que estão na Ucrânia lutando. Por quê? Porque o comandante anterior, ele começou a produzir um estrago muito grande, milhares de pessoas foram mortas, e aí chamou a atenção de nações poderosas que estão enviando armas muito poderosas que a Rússia não possui.
Então, Putin já percebeu que com esse método ele só vai perder. Então, queridos, é justamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos dá armas mais poderosas para lutarmos contra o diabo. Quando ele vê que a gente está passando por alguma dificuldade, ele nos dá armas muito mais poderosas. Olhe para a cruz. Lembre-se dos passos trópicos de Jesus em direção à cruz. Foi Ele que te salvou, Ele que me salva. O Espírito Santo nos faz lembrar daquela experiência da cruz. O Espírito Santo nos empurra para a cruz. A obra de Cristo em nossa vida é certa. E a única certeza de vitória que nós temos é a obra de Cristo. O perfeccionismo é cristianismo ao avesso. É cristianismo de cabeça para baixo. Toda a nossa justiça vem de Cristo, não vem de mim. Eu não tenho poder para isso. Por mais perfeito que eu seja, eu não tenho poder de salvação. A nossa suficiência não está em nossa carne. Nós, sem Cristo, nós somos completamente vazios. Nós somos completamente vazios. E aí, quando nós nos tornamos completamente vazios, o que o diabo faz? Nem vai perder tempo conosco mais, porque nós já somos Deus, ele não vai emitir aí uma guerra, uma luta contra nós. Apocalipse 14 nos diz: o juízo não é necessariamente o juízo que Deus está fazendo, mas o juízo é a justiça que Deus quer fazer por nós. O juízo não é ruim para nós, o juízo é bom. O juízo é uma bênção para nós, seres humanos. Às vezes queremos ter um juízo melhor do que o juízo que Cristo tem. Às vezes queremos ser mais importante, mais inteligente, mais sábio do que o próprio Jesus. Não importa o que o pecador tenha feito. Ame-o. Não maltrate. Não precisamos receber todas as pessoas da igreja, mas nós precisamos amar a todas elas. Nós precisamos pregar o Evangelho a todas essas pessoas. Apresente a justiça de Cristo. Não coloque os olhos em você, nem quando está bem, e principalmente quando você está mal. Não olhe para dentro de si. O olhar 24 horas tem que ser para uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. Por isso que nós temos que vigiar com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós teclamos, digitamos. Tem pessoas que passam 4, 5, 6 horas ou até mais no dia nas redes sociais, e aí quer passar 4, 5 minutos ou até um pouquinho mais contemplando a Cristo. Nós estamos em desvantagem quando isso acontece. Veja o que diz Sinais dos Tempos, escrito em 27 de setembro, ou publicado em 27 de setembro de 1889. Ellen White diz o seguinte: o Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. O Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. Ele toma do que é de Cristo e mostra-o àquele que procura. O Espírito Santo é o nosso aliado nessa luta, nessa guerra, nessa batalha. Ele pega Cristo e coloca ele na nossa frente para que nós possamos contemplá-lo. E se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito Santo não cessará até que a alma seja moldada à imagem de Jesus. Olha só o trabalho que o Espírito Santo faz. Mas muitas vezes o Espírito Santo é totalmente desconhecido da nossa vida, da nossa experiência. Muitas vezes nem contamos com o Espírito Santo na nossa guerra e na nossa luta. Justificar e santificar não é obra nossa. Justificar e santificar é obra do Espírito. É Ele que faz isso por nós. O alvo de Deus tem com o pecador, o alvo que Deus tem para com o pecador é torná-lo
com a natureza de Cristo, semelhante a Cristo. O Espírito Santo em nós nos leva a viver na santidade do sexo, da pureza, na santidade da transformação do nosso temperamento. Ele muda tudo. O Espírito Santo nos leva a ser puro, equilibrado, manso e muito mais do que isso. Então, se nós temos uma experiência com Cristo e essas coisas não estão acontecendo na nossa vida, é porque isso é apenas uma fachada. Somos salvos 24 horas pela graça de Cristo. Somente Cristo pode nos santificar. Somente Cristo pode nos ajudar nessa luta que Paulo está colocando aqui, do pecado da natureza espiritual contra a natureza carnal, ou da natureza carnal contra a espiritual. Romanos capítulo 8, 18: um dia o sofrimento dará lugar à glória. Jesus irá voltar. Um dia tudo isso vai acabar. E nós não estaremos mais sujeitos à presença do pecado e nem às investidas do diabo. Deus trabalha em nós para o nosso bem. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Maravilha. E no verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe poder para isso. O maior presente já foi dado. Não peça nada. Nós já temos tudo. Nós temos Jesus e temos o Consolador. O maior presente já foi dado. Tudo que você pede para Deus hoje é inferior àquilo que Cristo já te fez, Cristo já te deu. Nós não precisamos de nada além de Jesus. No verso 33, todas as acusações do diabo vão cair por terra. Porque ele é mentiroso. As palavras ou a palavra de Cristo nos conduz para a libertação desta guerra, deste conflito. Que Deus nos capacite a sermos fiéis ao nosso ofício. Que Deus nos capacite a sermos uma bênção para esta geração, para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão nos contemplando. Vida e cristianismo são inseparáveis. Não tem essa coisa de ser cristão no sábado e um membro qualquer durante a semana. Vida e cristianismo não tem separação. Que nada te separe do céu, pois você está em Cristo, o céu está em você. O céu pode ser antecipado. Não cumpra as expectativas de Deus por conta própria, mas peça a ajuda, peça o auxílio do Espírito Santo para cumprir essas expectativas. O sofrimento é apenas um momento, mas a glória é eterna. O sofrimento dura pouco, mas a vida eterna é eterna. O cristão foi chamado segundo os propósitos de Deus. A igreja será abençoada através da sua presença, através da presença de um cristão que vive uma vida experimental com Deus e que permite que o Espírito Santo faça o trabalho de Jesus na sua vida. Até mesmo o seu sofrimento, até mesmo a sua luta, meu querido irmão, minha querida irmã, pode abençoar a igreja, pode trazer experiências para a igreja. Jesus na cruz é o maior presente. Jesus na cruz é a maior certeza de vitória. Nele, eu e você temos condição de vencer qualquer dificuldade, qualquer tentação, qualquer luta que a natureza pecaminosa nos impõe. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido irmão, querida irmã, faça o trabalho do Senhor apaixonado, apaixonada por Ele, pela missão dEle e pela salvação que Ele te oferece. Que Deus realmente te abençoe, é o meu desejo. Amém. Para concluir, vamos cantar o hino 200, todos em pé. Vamos adorar com bastante entusiasmo. Este
Vamos orar? Nosso Deus e Pai, somos gratos por Tua palavra, por Tuas instruções, por Tuas orientações. Somos gratos pelo Consolador, que pode nos ajudar a enfrentarmos este inimigo tão feroz, tão voraz, que quer nos levar para a perdição. Nos dê força, Senhor, nos dê poder para permanecermos na presença de Cristo, sobre a orientação e sobre o poder do Espírito Santo. Que possamos ser humildes, entregar o controle da nossa vida a esse poder maior que é o Espírito Santo. Que possamos tê-lo como nosso aliado, como nosso protetor, como nosso regenerador, nesta grande e ferrenha batalha, nessa grande e ferrenha guerra que nós temos do mal contra o bem. Abençoe a cada um dos membros desta igreja, dos mais idosos, dos mais jovens, dos intermediários, das crianças, que todos possamos ser protegidos e guardados por Ti, e um dia todos nós estejamos contigo no Teu reino. Guarda-nos neste sábado, nos ajudes a guardar a nossa língua, os nossos olhos, para não pecar contra Ti neste dia. Guarda-nos das maldades dos homens, das maldades do inimigo, e nos livre de qualquer acidente, de qualquer situação, até chegarmos em nossa casa. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Para sairmos, vamos cantar a bênção no final, é o hino 595.